A cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Afonso e Juliano chegam ao palco. A plateia recebe os dois com uma salva de palmas. Normalmente eu sento sozinho, apresento, falo para a pessoa entrar e bate palma. Agora estou passando vergonha aqui, que eu entrei direto. Muito boa noite a todos. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo. O escritor e anfitrião Afonso Borges é um homem branco de cabelos longos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa verde claro com uma calça marrom. Faço além disso. O convidado, Juliano Salgado, é um homem branco de cabelos castanhos e barba grisalho. Ele usa um óculos de hastes pretas e uma camisa azul claro com calça E a preta. semana que vem a gente está em Petrópolis. No fundo do palco há cartazes com a logo do Sempre um Papo e ambos estão sentados em poltronas de cor cinza. Entre eles há uma pequena mesa de madeira com copos e uma garrafa de água sobre. Uma alegria ter vocês aqui que acompanham a história do Instituto Terra já há tanto tempo, né? Hoje o assunto é esse. Eu já trouxe em outras situações o Sebastião e a Lélia, onde eles fizeram e falaram sobre o Instituto, sobre toda a trajetória do Instituto, e é muito, muito curioso e ao mesmo tempo gratificante estar aqui recebendo o Juliano na terra de Belo Horizonte, né? Onde, de uma certa forma, acontece uma continuidade do trabalho dos dois, mas com a renovação de uma outra cabeça, de um outro pensamento. Tá? Juliano vai fazer uma palestra de aproximadamente 6 horas. Logo depois, quem sobreviver, a gente pode jantar, tomar um cafezinho aqui. Boa noite, Juliano. Boa noite, gente. Muito obrigado pela presença. É um prazer estar aqui, né? E ao mesmo tempo é interessante saber que o Sebastião, a Lélia já estiveram aqui nesse mesmo lugar, falando sobre o Instituto Terra, falando sobre eles. E nesse lugar, né, em Minas, em Belo Horizonte, eu estou no lugar de receber uma transmissão, né, de alguma forma, né? O Instituto Terra foi criado há 25 anos atrás, 26, na verdade, por Lélia e Sebastião. Na época eu tinha 24 anos, hoje eu tenho 50, eu já sou um homem maduro. Mas, ao mesmo tempo, eu recebi deles essa herança. Não é uma fortuna, não é dinheiro, mas é o poder de transformar uma região, é o grande poder da transformação. E talvez essa é a maior responsabilidade que eu já tive na minha vida, de assumir essa herança, de assumir esse poder de transformação e de tentar deixar ele mais forte, mais transformador ainda, e mais pertinente. Não que não tenha sido pertinente o Instituto Terra, ele sempre foi, mas os tempos mudaram, as urgências são outras, e ele precisava de ser repensado um pouco, e é o que nós estamos fazendo agora, todos juntos. Sebastião e Lélia ainda participam, né? Mas nós estamos agora realmente tentando fazer do Instituto uma ferramenta de grande transformação de uma sociedade agrícola que vive momentos periclitantes, né? O Rio Doce, um lugar onde chove a metade do que chovia 20 anos atrás, onde se produz talvez 0,6 cabeça de gado por hectare,
onde temos uma população agrícola que apodrece todo ano, onde todo mundo agora está com muito medo. Esse ano choveu muito pouco e estamos vivendo uma situação de urgência muito grande. Bem, Juliano, vamos voltar um pouquinho. Qual que é a primeira lembrança que você tem do Instituto? Você plantou árvores lá no início, não foi? Olha, é interessante porque a minha primeira lembrança do Instituto é na época que ele ainda não era um instituto, ele era a Fazenda Vulcão. Eu nasci na França, em Paris, e não foi nenhum preciosismo, né, dos meus pais. Meus pais fugiram na época da ditadura, ficaram na França sem poder voltar ao Brasil, sem passaportes, durante 15 anos, e quando puderam voltar, eles já tinham, né, uma carreira na fotografia e por lá ficaram. Mas eu podia voltar. Então, com 4 anos e meio, a minha avó veio me buscar e ela me trouxe ao Brasil. E o lugar onde eu aterrissei foi a Fazenda Vulcão, em Amorés. Então, o lugar que eu descobri, para mim, o Brasil era esse lugar. É onde hoje tem o Instituto Terra. Então, é muito forte. Minhas primeiras lembranças são lembranças que todas as crianças têm, né, quando vão num sítio, na fazenda dos avós. Essa sensação de liberdade, e ao mesmo tempo que para mim na época era um exotismo, né, muito grande. Né? Mas você lembra daquele instituto da fazenda totalmente depredada, né? E aí, à medida que eu ia voltando, a fazenda estava num estado cada vez pior. No fim da vida do meu avô, quando ele tinha 96 anos, aquela fazenda parecia um deserto. Se viu uma terra amarela. Naquele ano ele tentou plantar capim, ele tinha algumas cabeças de gado lá, e naquele ano o capim não cresceu. A terra tinha morrido. Eu já era cineasta, eu acompanhei o vaqueiro do velho Sebastião Salgado, do meu avô, que estava me mostrando essa fazenda tão degradada que ia se transformar em outra coisa. Ninguém sabia o que essa coisa ia ser, mas a gente sabia que ela ia se transformar. E nós fomos andando entre Vossorocas, Campo Seco, naquele calor louco, até uma nascente. E quando nós chegamos na nascente, ele realizou que aquela nascente tinha morrido. E naquele dia, para ele foi muito duro essa realização, porque era um mundo que estava acabando. Era essa a realização naquele momento. Então aquela terra estava morta mesmo. O que aconteceu lá é incrível. E depois acabou que surgiu a ideia do Instituto de comprar e tudo, e você presenciou isso também. Exato, olha, o Instituto nasce de um sonho, de uma loucura. A Lélia, né, formulou esse sonho, a história, né, já sedimentada do Instituto, né. Na plateia, uma mulher acompanha atentamente a fala de Juliano. Que já teve aqui um dia, e plantaram essa floresta. Sebastião e Lélia são esse casal com muito poder, né, de ação, de fogo, né, e conseguiram, de fato, replantar uma floresta. Hoje, quem vai no Instituto vê uma floresta de 3 milhões de árvores plantadas, densa, com um subbosque crescendo, uma floresta em boa saúde, com animais. Muitos animais voltaram, são, eu acho, 80 espécies de mamíferos, 170 de aves, muitas em perigo de extinção. Mas o que é interessante é que quando a gente oferece essa natureza de volta, os animais voltam espontaneamente, eles voltam sozinhos. Nós temos até lá uma família de onça, foi filmada por um pessoal da BBC, veio filmar uns 4 anos atrás. Botaram aquelas câmeras, né, que filmam à noite, exato. E eles filmaram aquilo que a gente achava impossível. A gente não sabia que essa família de onça estava lá. E eram 2 adultos e 3 crianças onças. Então, assim, uma vida voltou, né? A gente conseguiu trazer a vida de volta no lugar que parecia morto, né? A utopia que a Lélia formulou aconteceu. Vamos dar uma voltadinha para aqui e conversar um pouco sobre cinema, né? Como é que está isso na sua vida hoje? Faz uma retrospectiva, fala um pouco sobre o Sal da Terra, depois fala de hoje. Olha, para mim o engajamento no cinema é um engajamento muito forte. Eu tive um filho com 22 anos, quando a minha namorada da época, né, minha esposa... Hoje tem 27, né? Hoje ele tem 27. Ficou grávida, eu estudava Direito e Economia na Sorbonne, mas eu sabia que eu não queria trabalhar entre 4 paredes, né? Belo Horizonte está cheio de gente assim, né, gente? Humberto Werneck, quem mais que estudou em Irã? Que estudou Direito e não seguiu. E eu queria muito, eu tinha a realização que eu queria eu queria fazer jornalismo, e eu queria estar na mediação entre eventos históricos e o público. Eu acreditava que tinha um lugar
onde você podia participar de formar a opinião pública, né, obviamente, mas também construir a forma como as pessoas ia construir o pensamento delas, iam se colocar na sua própria sociedade a partir de reportagens feitas em lugares muito longínquos. Então, meu primeiro filme foi na Angola, eu fui no Afeganistão em 1997, na época em que os talibanos tinham acabado de conquistar Cabul, eu fui até lá. E eu trabalhei durante muitos anos na França, na época eu era totalmente francês, eu não pretendia voltar a morar no Brasil, e aconteceu o Sal da Terra, né? Eu fui evoluindo, né, na minha forma de trabalhar. Em algum momento eu me senti capaz de fazer longa-metragem documentário, fiz um primeiro, foi ao cinema, teve uma vida em festivais, e no meu segundo eu ia encarar a história mais difícil, né? Que era um retrato do Sebastião, mas também era a ideia de confrontar uma relação que era muito difícil. Sebastião e eu, a gente tinha uma relação explosiva. A gente não podia estar na mesma sala sem mais de 5 minutos, sem que, né, tivesse raios e faíscas. Então, fazer um filme com ele ia ser muito difícil. E aconteceu algo de muito forte. Eu acompanhei o Sebastião pela primeira vez na Amazônia, filmar o Zoé, que é uma etnia, um povo que ainda vive de uma forma praticamente isolada, no Equador, ao norte de Manaus, talvez a 3 horas de voo, um lugar realmente muito isolado. E lá eu imaginei que a gente ia viver uma situação como Werner Herzog e Klaus Kinski, né, o diretor alemão e o ator, né, que querem se matar no meio da Amazônia, nesse huis infernal, né, Eu chamava o filme mesmo? é o meu melhor inimigo, é isso? Aquele que ele tentou fazer lá na Amazônia? Sim, eles fizeram vários filmes na Amazônia junto, mas o Klaus Kinski era doido e os dois se pegavam o tempo todo. A plateia assiste atentamente. Eu achei que a gente ia viver uma situação dessa, mas aconteceu que, na verdade, a gente encontrou uma harmonia durante essa filmagem, o Sebastião trabalhando, eu filmando ele, e algum tempo depois voltamos a Paris, eu editei essas imagens, aconteceu alguma coisa de muito forte pra gente. Quando você entende de imagem e que você vê o que outra pessoa filma, você sabe mais da pessoa que está filmando do que da pessoa que está sendo filmada. A forma, os ângulos que você escolhe, a qualidade do olhar que você coloca no teu objeto revela mais o olhar do que do objeto, na verdade. E quando o Sebastião viu o olhar que eu tinha sobre ele naquele momento, ele realizou a que ponto nossa ligação era forte, e ele se emocionou com esse meu olhar, e ele viu aquelas imagens, e eu até hoje me emociono falando disso, né? Muito forte para mim. E ele começou a chorar, e eu também me emocionei, e aquilo começamos um diálogo visual, né? De produção visual, e esse diálogo continuou quando entrou em cena o Wim Wenders, que vinha para ajudar a poder entrevistar o Sebastião. Eu não ia conseguir entrevistar o Sebastião. Então o Wim Wenders tinha uma missão que era entrevistar o Sebastião. Então estava tudo preparado, ele, claro, é um gênio do cinema, ele trouxe umas técnicas, né, muito específicas, de usar um teleprompter, de mostrar as fotos, sem entrevistar o Sebastião, enfim. Mas aquelas histórias eram as histórias que eu tinha escolhido. Eu conhecia as histórias todas, eu cresci ouvindo essas histórias, e quando eu reouvi essas histórias através do filtro de outra pessoa, do Wim Wenders, aí eu entendi o Sebastião. Eu entendi por que ele voltava dessas viagens tão mal, às vezes muito impaciente, difícil, e vendo, né, aquilo tudo que ele tinha vivido, dava para entender. E isso foi um processo de cura para a gente. Então, o Sal da Terra foi isso. Foi um processo muito lindo. Apesar do filme, né, além do filme, né, que fez um sucesso para um documentário. Faz, né? O Sal da Terra não sai do cartaz. Enfim, é um filme que teve uma carreira muito bonita. O trabalho do Sebastião é um trabalho muito forte, e a gente encontrou uma forma, né, de retratar esse trabalho que fez justiça, né, ao trabalho dele. Agora vamos então tentar caminhar para esse momento que você decidiu participar mais ativamente do Instituto. Como é que foi esse processo? Olha, esse processo foi natural. Depois do Sal da Terra, eu me apaixonei por uma brasileira que morava em Berlim. Nós nos mudamos de Berlim para São Paulo, e foi naturalmente que eu me interessei no Instituto e que eu comecei a participar do Instituto.
E o Instituto, ele é muito bem estruturado, é uma ONG que tem uma capacidade de plantio de floresta numa região totalmente seca, que plantou uma floresta numa terra que normalmente não se planta floresta, porque é só encostas e vales e outras encostas, é uma terra muito escassa, foi plantada sem usar herbicida, com pouquíssima chuva, e na verdade é um lugar onde era impossível plantar uma floresta, mas aconteceu. E então a infraestrutura para conseguir chegar nesse ponto foi muito bem construída. Temos um viveiro lá que hoje tem uma capacidade de 500 mil mudas, nós estamos modernizando agora para 2 milhões, mas uma técnica e um conhecimento dessas espécies muito avançado. Nós temos uma escola que forma técnicos agrícolas para restauração ambiental, eles passam um ano com a gente, são 24 alunos que passam um ano, que saem de lá com conhecimento único. Nós fazemos isso há, eu acho, mais de 20 anos, são 200 e poucas pessoas que foram formadas, todas trabalham, uma grande parte dos nossos colaboradores foram formados dentro dessa escola. E nós temos uma missão, né, desde o início, tinha uma grande dúvida sobre o Instituto por parte das pessoas que viviam em volta da gente, os agricultores em volta da gente. Ninguém entendia, em 1998, o porquê do Instituto Terra. Por que vocês estão plantando uma floresta ali? A questão do aquecimento global não se colocava, escassez hídrica, ninguém imaginava que isso podia acontecer um dia, então as pessoas não entendiam. Então, para poder transmitir os valores da ecologia e, ao mesmo tempo, fazer entender às pessoas que elas tinham interesse nisso, foi construído, bem antes da minha época. Na plateia, espectadores acompanham a fala de Juliano. Vários cursos foram dados lá, muitos cursos, na verdade 86 mil cursos de manejo de terra agrossustentável para transmitir para essa população que sabia fazer monocultura como trabalhar a terra de uma forma que seria mais produtiva e também que estaria respeitando a terra melhor, protegendo a água, protegendo a fertilidade da terra e com isso a biodiversidade e etc. Né? Então 86 mil pessoas passaram por lá, mas a iniciativa que mais tinha surtido efeito era o fato de restaurar nascente. A gente sabe restaurar nascente, a gente sabe plantar água no Instituto Terra, isso era a nossa técnica mais importante. Mas quando eu cheguei lá, naquele momento, Sebastião e Lélia tinham deixado de ser presidente e vice-presidente do Instituto Terra, e o projeto me parecia estar parado. A gente já tinha plantado a floresta e a gente não tinha mais um motor para nos levar para frente. Né? Então esse foi o momento. Tá, mas e aí, pergunta objetiva, qual que é a sua proposta dentro do Instituto hoje? Então, a gente encontrou um motor para o Instituto e uma função de novo para o Instituto. Né? Na verdade, é uma conjunção de fatores. Né? Esse projeto de água ele é um projeto muito importante, ele abriu muitas portas para a gente entender o que a gente podia fazer além de plantar florestas. Né? Então, recuperar uma nascente, uma pequena propriedade, a gente planta 500 árvores em volta das nascentes, mais ou menos, no raio de meio hectare. É difícil porque normalmente são propriedades que têm em média 10 hectares, então a pessoa tem que sacrificar para as nascentes 10% da fazenda dela. Normalmente essa terra em volta da água é a melhor terra, então é um sacrifício, as pessoas hesitam em fazer isso. Mas essas árvores, quando elas são plantadas, as raízes delas permitem que o lençol freático, que a água penetre no lençol freático, né? São terras onde tem muito gado, pisoteada, terras, né, limpas, raspadas, duras. Quando chove só no período de chuva, de outubro a março, a água não entra no lençol freático, ela vai direto. Algumas enchentes, exato, né? Porque também essa água não vai para o lençol freático. Então a gente planta essas árvores, as raízes das árvores vão permitir que essa água vá até o lençol freático, elas vão proteger a nascente da erosão, elas vão trazer essa água para cima no período de seca, permitir que a nascente seja permanente. Muitas vezes são árvores frutíferas, a gente tenta ter um mix produtivo, coloca mel lá dentro, e ao mesmo tempo a gente vai fazer pequenos lagos artificiais para coletar essa água de chuva, para que ela penetre no lençol freático, e para limpar o lençol freático, conectar as águas usadas da casa, pequena estação de tratamento de águas usadas. É um pouquinho complexo, né? Mas é importante falar isso porque a gente não só recupera a água, a gente limpa essa água e ela
faz grandes diferenças para a terra e para a família que vive em cima dessa terra. Então a gente constata que as famílias muitas vezes mudam a forma de produzir, elas têm 5, 6 cabeças de gado, vão abandonar esse gado, vão começar a plantar café, cacau. Esse café, esse cacau, aquela fazenda que era pequena, de 10 hectares, se torna muito grande para esse café e esse cacau, eles não conseguem usar a fazenda toda. Então, com essa água e com essa terra, os filhos também conseguem plantar, os avós vêm morar, a própria família tem uma renda que aumenta de até 30%, mas o filho que não tinha renda também tem e os avós também têm. Então é uma diferença muito grande. Uma terra que era pequena se torna grande, e para aquela família é uma mudança de cenário de perspectiva muito grande. Então a gente entendeu muito rápido que aquilo tinha um potencial de transformação gigantesco. Junto com isso, nesse momento, o primeiro projeto do Instituto foi de tentar concentrar essas recuperações de nascentes em volta de cidades que estavam com as questões ligadas ao recurso hídrico. Chove cada vez menos, né? Então, por exemplo, nós temos uma cidade perto da gente, Pocrânia, que está perto do Rio Corredeira, que está ao lado do Rio Corredeira, 5.000 habitantes. De uns 15 anos para cá, o rio se tornou sazonal e ele parou de correr no período de seca. Um estresse gigantesco para a população, todo mundo dependendo de caminhão-pipa, né, cisterna, para vir trazer a água. E desde que nós começamos a recuperar as nascentes lá, recuperamos umas 300 nascentes, deu muito certo. Porque deu certo, os vizinhos imitaram, e talvez recuperamos 500, 600 nascentes no total, e hoje o Rio Corredeira voltou a ser permanente. Então a gente se deu conta que o nosso projeto de transformação, ele podia encontrar um novo respiro, respondendo a essa questão muito importante, que estava nascendo naquele momento, se tornava muito importante, que era a questão hídrica. O Rio Doce tinha acabado de morrer, a chuva caía cada vez menos, e a gente estava conseguindo trazer rio de volta, né? Era muito forte. Mas, por acaso, a gente constatou uma outra coisa que aconteceu que era mais forte ainda. Visitando um desses produtores rurais, para mostrar para um possível parceiro que podia ajudar a financiar algumas dessas nascentes, o produtor falou uma coisa louca para a gente. Ele falou que ele tinha acabado de capinar a reserva legal dele para plantar capim na reserva legal. Mas como assim? O que é isso, né? De onde saiu isso? Pois ele tinha visto no Globo Rural que silvopastoril rendia muito mais. Na plateia, 2 espectadoras assistem atentamente. E já que a água tinha voltado, que a renda dele tinha aumentado, ele queria ir mais longe. E foi aí que a gente viu que uma população que, por necessidade, é extremamente conservadora, qualquer mudança de técnica pode levar a pessoa a uma catástrofe econômica, a família vai ter que se mudar para a periferia de uma grande cidade, catástrofe. Eles vivem, né, no limite financeiro deles já, mas de repente, então eles são aversos ao risco, são muito conservadores, mas de repente, com a água, a cabeça dessa população extremamente conservadora começava a mudar, espontaneamente eles tentavam plantar agrofloresta. Uma loucura. Então isso permitiu que a gente repensasse totalmente nosso modelo de transformação e nos levasse ao ponto onde a gente está hoje. Então, hoje, o que acontece no Instituto? O Instituto... nós acabamos de assinar um contrato há 2 anos atrás com a KfW. A KfW é o BNDES alemão. Nós vamos, nos próximos 5 anos, recuperar 4.200 nascentes. Então, para a gente é muita coisa, né? O dobro de todas as nascentes que nós recuperamos em 20 anos. Peraí, como? Porque recuperar tem que ter terra. As terras serão de outras pessoas ou do Instituto? Sim, a gente trabalha na mobilização, e é uma questão isso. A gente trabalha com... a gente vai plantar água em terra de pequenos e médios agricultores. Então, nossa ideia é que essa água ela vai se integrar dentro da vida cotidiana de todo mundo. Inclusive, aqui é um parênteses, mas que eu acho que é um parênteses muito relevante, a gente tem tendência a criar polarização em tudo, e nossos paradigmas são sempre muito polarizados, né? 0-1, né? Enfim, sempre uma polarização muito grande. Todo mundo sabe do que eu estou falando, não preciso entrar em detalhe, mas... e tem uma das polarizações, ecologista e agricultores, né? E é uma inimizade louca, né? E, na verdade, não existe ecologia, não existe resgate do território sem os agricultores. Os agricultores precisam da ecologia para ter produtividade, para o ganha-pão deles, para sobreviver nessas terras.
E a ecologia precisa dos agricultores para conseguir transformar o horizonte da forma que nós precisamos hoje para poder manter nossa sociedade como ela é, né? Existe o risco de uma grande crise climática acontecendo, que já está acontecendo, né? Um homem na plateia acompanha com atenção a fala de Juliano. Então nós precisamos da comunidade toda, e quem realmente está no território são esses agricultores, nós precisamos estar com eles, então não tem essa diferença. Então nós estamos trabalhando com os agricultores, num trabalho de mobilização, né? Então nós vamos recuperar nascente em pequenas propriedades, onde nós sabemos que quando a água vai voltar, a cabeça das pessoas vai começar a mudar, e junto com isso nós estamos também trazendo uma camada de transformação mais profunda ainda, propondo sistemas agroflorestais, simples para começar, sistemas agroflorestais que vão se superimpor em cima do que já existe. Então, quando a pessoa faz gado, nós vamos plantar árvore no pasto, essa árvore, a sombra dessa árvore, ela vai proteger a microbiótica do pasto, ela vai proteger todos os organismos que permitem a reciclagem da matéria orgânica que cai no pasto, que vai trazer riqueza para a terra, ela protege a umidade dessa terra, ela vai dar uma sombra para o gado que precisa de sombra, que é extremamente estressado debaixo do sol, e ela vai aumentar de forma muito consequente a produtividade desse pasto. A literatura nos indica 100% de aumento de produtividade, mas é melhor não acreditar, melhor acreditar em metade disso. Cacau, café sombreado, são essas modalidades que a gente está trazendo, porque são as modalidades que existem na nossa região. Mas eu sou curioso com a abordagem. Vocês têm lá um vizinho, né, naturalmente acostumado aos seus procedimentos predatórios, né, está há anos destruindo ali para poder ter aquele gado. Como é que é esse diálogo? Você chega lá e fala, olha, dá licença aqui. É difícil. Não, é muito difícil. Olha, faz 20 anos que a gente faz isso, né? Então, inicialmente era muito difícil, mas quando as primeiras nascentes começaram a voltar a brotar, quando fazendeiros isolados, pequenas ilhas de terra mais fértil, mais verde, porque lá tinha água, começaram a aparecer no meio de desertos, essas ilhas foram os exemplos que permitiram a gente provar que a gente sabia o que estava fazendo e que não eram promessas vazias. A gente tinha que ter uma expectativa concreta para propor. Nossa estratégia no momento é de concentrar nossos esforços perto de Aimorés, onde fica o Instituto Terra, Aimorés, Baixo Guandu, e também perto de Pocrane, onde nós recuperamos esse rio. E quanto tempo, assim, uma nascente começa a pingar, digamos assim, em 5 anos, 10 anos, 20 anos? Não, é muito mais rápido. A gente vê diferença desde o primeiro ano, a gente consegue trabalhar o lençol freático de forma que ele fique mais cheio, já desde a primeira chuva. Então, no primeiro ano a gente já vê uma diferença, mas a nascente se estabiliza em 3 anos. Mas então o mundo tem solução, né? Não, 3 anos tá bom, né? Não? Dá para chegar isso em países extremamente mais degradados e ensinar a fazer? Olha, eu acho que sim. Eu acho que cada contexto é um contexto. É muito difícil a gente prometer fazer isso no sul do Saara, no Sahel, por exemplo, onde tanto precisa. Eu gostaria que fosse possível, eu gostaria que seja possível. É um projeto que eu tenho pessoalmente de voltar nessas regiões onde eu filmei bastante para poder criar um Instituto Terra daqui a 20, 25 anos. Mas o nosso projeto, por enquanto, ele começa no Rio Doce. Nossa ideia é que, nesses primeiros 5 anos, nós vamos conseguir criar uma cadeia produtiva de produtos oriundos do reflorestamento, que nós vamos trabalhar a cultura local, a identidade local, para que essa transformação ela seja vivida de uma forma muito positiva e que ela seja transmitida, carregada, com o símbolo dela, que esse sucesso seja o sucesso dos agricultores que vivem essa transformação. Então, para isso, nós temos várias iniciativas culturais, trabalhamos com crianças que vão fazer a formação, né, da família, dos adultos, trabalhamos com jovens que vão se tornar comunicadores, que vão ganhar autonomia intelectual para ganhar consciência do lugar onde eles estão na sociedade e serem capazes de enxergar a necessidade de transformação, serem capazes de transmitir para outros qual é essa necessidade. A Bianca, que está aqui, vai participar desse projeto, né, Bianca?
É, nós temos várias iniciativas, um festival de cinema e de literatura, né, Afonso? Que nós vamos começar a fazer em breve, para fazer de Aimorés o lugar onde se pensa esse futuro 4 ou 5 dias por ano, com a ideia sempre de valorizar essa experiência local. Na plateia, espectadores ouvem atentamente. E os representantes locais desse sucesso, que não somos nós, não é o Instituto Terra, são os agricultores, são as populações indígenas locais, são todos os povos que vão viver essa transformação, e de exemplificar isso para outras regiões, de trazer esse exemplo para o resto do Brasil e de voltar. E aí, para isso, nós estamos prevendo de apresentar esse programa na COP, etc. E de valorizar essa identidade. É porque se der certo ali, né, tem regiões tão degradadas ali ao redor, né, não estou falando nem só ao redor de Aimorés, expandindo um pouco para o vale do Rio Doce todo, que se a coisa acontecer ali, já é um exemplo para o mundo. Olha, é um grande exemplo. A gente se fixou 10 anos para fazer esse programa acontecer, né? Então, nos primeiros 5 anos, nós temos 4.200 nascentes, financiado pelo BNDES alemão. Nós estamos agora, junto com a Fundação Dom Cabral, aqui pertinho de onde nós estamos agora, preparando um planejamento do que será essa transformação econômica dessa cadeia de produção que nós estamos inventando. Nós já começamos, mas estamos afinando os processos com eles agora. E daqui a 5 anos, nós vamos passar uma segunda fase, respondendo uma demanda da KfW de recuperar outras 50 mil nascentes, que é um número gigantesco. Porque o Instituto já se exauriu no ponto de vista, digo, o perímetro da fazenda, já se exauriu do ponto de vista da criação de floresta, não tem mais. Olha, na verdade, aqui a gente não vai estar criando floresta exatamente, a gente vai estar operando uma transformação social de uma região de 86 mil quilômetros quadrados. A gente vai transformar o modo de produção dessa região, a gente vai reencher o lençol freático dessa região do tamanho do Portugal. Eu estou indo do Portugal. A gente, se tudo der certo, vai conseguir, graças a esse exemplo, da mesma forma que as pessoas imitam as nascentes que dão certo, elas vão em algum momento ver que as famílias estão pagando dívida na cidade, de que as crianças estão melhores vestidas, são essas que trabalham com agrofloresta, e essa agrofloresta vai se tornar algo de perene. Nós estamos conversando com o governo do estado, enfim, tem muita gente muito interessada para isso dar certo, para ajudar a gente a fomentar essa transformação, e na hora que essa transformação começar, nosso objetivo e nosso horizonte é de trazer muita árvore de novo para o Rio Doce todo. E o que você tem que entender, Afonso, nós temos que entender, é que hoje você olha para o Rio Doce, você vê uma região na qual nós quebramos a matriz da chuva. Não chove porque é um domo de calor. Qualquer chuva que vem para a região não vai pingar lá por causa do calor que tem lá. A gente não tem água no lençol freático, não tem árvores para fazer evapotranspiração. O Rio Doce está morto. O Rio Doce está morto. Não tem as pequenas partículas que vão fixar a chuva nessa localidade. Então, se a gente consegue trazer água no lençol freático, cobrir essa terra de árvores de novo, nós vamos, na verdade, reconstruir essa matriz da chuva. Ninguém sabe quanta chuva nós vamos trazer. Mas 25 anos depois daquele sonho que foi feito pela Lélia de trazer chuva de volta, de criar uma mata, né, no lugar, trazer vida de volta no lugar que estava morto, biodiversidade, a vida mais densa, mais bonita que existe. Nós fazemos um sonho hoje, de novo, no Instituto Terra, de conseguir trazer chuva de volta no Rio Doce. Mas não é um projeto ecológico só, né? Vocês estão propondo uma mudança de patamar econômico e social também. Exato. Na verdade, nós estamos pensando isso como um modelo de sociedade agrícola. Uma espectadora acompanha atentamente a fala de Juliano. Uma forma de amadurecer o nosso modelo de desenvolvimento agrícola. Seria um modelo 2.0. É uma forma que vai casar exatamente em cima do que existe hoje, mas simplesmente apostando na maturidade dos pequenos, médios agricultores, dos fazendeiros que trabalham lá, das famílias que estão lá,
apostando na emancipação intelectual, nessas técnicas, na grande necessidade de encontrar uma forma de produzir que seja viável, no meio dessa catástrofe climática, em muitos fatores que hoje são fatores que permitem essa transformação, mas também, isso eu acho que é o grande diferencial, tendo uma ferramenta como o Instituto Terra, que foi constituída, né, por Sebastião e Lélia 25 anos atrás, e construída de uma forma muito inteligente, holística. O Instituto Terra sabe fazer todas essas profissões. Normalmente, quando você fala com grupos que têm esse tipo de ambição, são engenheiros agrônomos, são alguns intelectuais. Eles não têm experiência da comunidade, eles nunca recuperaram uma nascente. Eles não têm uma escola para formar jovens locais que falam a língua dos agricultores daqui. Então, nós temos aqui uma ferramenta muito poderosa, e é graças a essa ferramenta que nós vamos conseguir operar essa transformação. Com pergunta, gente? Você levantou ainda, né? Fiz de propósito, maldade. Vou falar um negócio aqui. Cadê o Gabriel? Ô, gente, eu esqueci de dizer, está sendo gravado, né? Vai para o YouTube do Sempre um Papo agora, que já está com mais de 100 mil visitantes, 100 mil inscritos. E então, desde já, eu peço autorização de imagem para vocês. O advogado mandou falar isso, viu? Se alguém não quiser, fala aí agora. E se alguém quiser processar, processa o Gabriel, porque ele que está filmando, não tem nada com isso. Entendeu? Coitado, se fosse os processos todos que eu já falei, vocês esses anos todos, né? Estava fudido. Mas quem quer fazer pergunta? Ali, desculpe, como é que você chama? Isabela. Na plateia, uma espectadora faz uma pergunta ao microfone. Já foi dada, né? Eu queria perguntar, porque você comentou, Juliano, sobre apresentar o programa na COP. Eu queria saber um pouquinho como que é esse planejamento, como vocês pretendem apresentar isso para o mundo, né, como um todo, já considerando a relevância desse evento. Sim, obrigado pela pergunta. Olha, esse programa, ele tem, na verdade, tem várias etapas que ainda não foram cumpridas, né? Em parte, o que nós queremos conseguir, junto com a Fundação Dom Cabral e outros parceiros, como, por exemplo, a RAT, né, que você representa aqui hoje, é de conseguir modelizar esse programa, né? Então, modelizar o programa é o conjunto de técnicas que nós estamos inventando ou simplesmente aplicando na região, né? Conseguir saber quanto tudo isso custa e modelizar a transformação que a gente vai conseguir operar. Então, para isso, a gente tem que identificar o que a gente chama de KPI, mas na verdade são indicadores de transformação, né? Alguns concretos, outros, né, são sensíveis. E então a gente está nesse momento na construção desse programa, né, modelizando esse programa e com a ideia de que daqui a 1 ano e meio a gente vai ser capaz de trazer ele para a COP e dele ser uma proposta, um modelo de transformação para regiões que, como essa, como o Rio Doce, sofrem de questões ligadas à escassez hídrica, baixa produtividade da terra, e que pode se beneficiar dessa mesma transformação. E eu acredito que a maior parte das regiões agrícolas no Brasil está sofrendo disso, vai sofrer disso em algum momento. Então, esse programa ele visa a ser replicado. Então, é com esse intuito que a gente está fazendo ele, né? Então, a gente está fazendo ele de uma forma muito racional, na verdade, tentando entender de forma holística como se trabalha a identidade, a cultura, o fomento da economia, como a gente vai conseguir montar cooperativas, fomentar o pequeno capitalismo local para poder fazer com que os beneficiamentos fiquem, né, dos primeiros beneficiamentos dos produtos agrícolas fiquem na região para aumentar o valor desses produtos. Então, assim, é uma série de profissões, de talentos que estão sendo angariados nesse projeto. Projeto muito complexo. Nós também estamos trabalhando na demanda para esses produtos. Hoje a gente sabe que existe uma grande demanda para produto que a gente chama de ESG, né? Mas produtos que têm esses valores da restauração. Então, nós estamos trabalhando aqui na criação de um selo de produtos oriundos do reflorestamento,
para poder valorizar esses produtos. Enfim, então é uma série, é um conjunto, né, de ações que formam esse programa, que tem um valor, né? Então esses primeiros 5 anos estão, por enquanto, valorizado em 150 milhões de reais. Uma parte desse financiamento é público, é dinheiro público alemão, é um pouco irônico, né, não ser dinheiro público brasileiro, mas é assim. E uma outra parte, nós estamos esperando finalizar esse projeto com a Fundação Dom Cabral para trazer a indústria para ajudar a gente a fazer essa transformação. A plateia assiste atentamente. Essa transformação vai beneficiar a indústria. A agricultura brasileira hoje tem um problema reputacional muito grande, tem dificuldade de penetrar alguns mercados porque existe, né, uma destruição do meio ambiente conhecida de todos, né, más práticas, e isso cola na agricultura toda, né? Então, se um dia a gente consegue criar uma cadeia de produção de gado oriundo do reflorestamento, a gente vai estar respondendo a uma das grandes questões colocadas ao resto do mundo para a nossa agricultura. Então, nós temos aqui várias soluções e várias pistas para fomentar essa transformação, né? E nossa ideia é de chegar na COP com um programa muito robusto, né, com as melhores cabeças do Estado, ajudando a gente a formular esse programa e propor esse programa como uma alternativa ao nosso modelo atual de produção. Nossa ideia como Instituto Terra é que nós calculamos que daqui a 5 anos, no fim dessa primeira fase, nós vamos não mais estar fomentando a transição para a agrofloresta, mas nós vamos estar gerenciando pessoas que vão estar espontaneamente passando para a agrofloresta. Então vai ser uma demanda muito maior do que nós conseguimos, agora nós vamos conseguir responder. Outros vão começar a responder, nós vamos ter programas técnicos, mudas, mas nós vamos ser só um dos parceiros, dos agentes dessa transformação, porém, sempre com a ideia de estarmos tentando organizar essa rede muito antes que ela comece a acontecer, para lhe dar uma chance de acontecer de verdade. E aí, daqui a 5 anos, quando isso acontecer, vai ser o sinal que esse projeto está dando certo, que esse programa está dando certo. E aí eu espero que nós, Instituto Terra, com essa nossa escola, com nossa capacidade de formação, com as nosso pragmatismo, vamos ser capazes de ir para outras regiões, por que não o Vale do Jequitinhonha, e começar a transformar outros lugares, e outros lugares, e outros lugares. E daqui a 20 anos, meu sonho é de tentar fazer em outros países, e por que não no céu. Maravilha. Gente, eu quero dar uma paradinha para fazer uma homenagem. Hoje é o Dia Nacional do Profissional de Libras. E eu tenho esse meu amigo, Eduardo Rodrigues, que me acompanha há muito tempo aqui. Muito obrigado, viu, Eduardo? A plateia aplaude o intérprete de Libras, Eduardo Rodrigo. Ele morre no tempo da pandemia, a gente fez dezenas de programas, quase 200, e ele dança bem demais, gente. A gente cantava, ele cantava ele para dançar no meio do evento, a gente se divertia. Mais perguntas, gente, por favor? Ali à direita, depois ali. Ô Marcelo, você não estava no Instituto ontem? O que você está fazendo aqui? Chegou hoje? Uma espectadora assume o microfone para fazer uma pergunta. Boa noite. Meu nome é Adriana, sou professora da rede municipal. Eu queria te perguntar, Juliano, achei super bonito, plantar água. Como que é a parceria do Instituto Terra com as instituições educacionais, né, da região? As crianças, desde o ensino fundamental, ensino médio também, e universidades, têm essa parceria, os grupos vão, visitam. Qual que é a contribuição das universidades com a produção de conhecimento do Instituto Terra? E eu queria também fazer uma pergunta assim, nós, enquanto pessoas comuns, podemos visitar o Instituto Terra? Porque eu vi lá no site, tem agendamento de grupos, mas qualquer pessoa pode, né, agendando por lá, estar visitando, conhecendo? Absolutamente. Qualquer um pode visitar, o Instituto Terra é aberto, e é uma visita muito interessante, é muito bonito, vale a pena ver. Olha, nós temos, junto com esse programa, né, Terra Doce, o programa que eu estava apresentando para vocês é chamado de Terra Doce, que é um Instituto Terra, Rio Doce, e ele está focado, em parte, né, nessa colaboração com
escolas, a rede pública, né, dos municípios nos quais nós estamos atuando agora. Esses primeiros 5 anos estão previstos a gente atuar em 28 municípios, no Baixo e Médio Rio Doce. Mas nós estamos agora focando nesses lugares onde, né, estrategicamente é mais interessante começar, porque nós já tivemos muito sucesso. Então, nós temos 900, na verdade são 100 alunos, se eu não me engano, de 8 a 12 anos, e 20 professores que frequentam o Instituto Terra regularmente, 900 no total, na verdade. São 100 alunos por região. Então, a gente tem 800 alunos sem professores, né? Então 900 pessoas que estão frequentando regularmente o Instituto Terra, onde nós temos um modo de formação em 8 etapas, né? Então a questão da água tá muito abordada, e a gente tenta ser muito pedagógico sobre as questões ecológicas, ensinar as crianças a ter uma visão holística da ecologia, abordar a temática da água, para ajudar elas, né, a ganhar esse olhar, né? A gente tem uma parceria muito forte com as escolas, todo mundo entende essa necessidade hoje, isso é muito bom, e esse programa, um programa antigo nosso chamado Terrinha, que é muito efetivo. Para te dar um exemplo, no 2º ano que nós fizemos esse programa, crianças de uma cidade vizinha de Aimorés fizeram uma greve e fecharam a rua principal. E elas obtiveram do prefeito que ele fizesse triagem de lixo. Então isso tem um efeito muito grande, tem um poder muito grande de transformação trabalhar com essas crianças. Elas vão trazer para as famílias, para os amigos, esses pensamentos, essas práticas que elas carregam, na verdade, elas também educam as famílias. Então isso é muito poderoso. E nós temos um outro programa que é virado a jovem de 15 a 25 anos, que é chamado de Terra Jovens, onde nós vamos em 6 aulas que estão ligadas a transmitir noções filosóficas que vão permitir que a pessoa se enxergue de um ponto de vista externo. Parece complicado, mas na verdade é bem simples. Imagine que a gente fizesse durante um dia um curso para 30 alunos dessa idade, e esse curso seria uma pergunta. Qual é a diferença entre a forma como você se enxerga como atingido do Rio Doce e a imprensa te enxerga como atingido do Rio Doce? E nesse gap de entendimento, existe a possibilidade da pessoa realizar que a vida dela é regida por forças que ela nem sempre enxerga, e essas forças constroem as nossas vidas todas. E na hora que a pessoa começa a enxergar que essas forças existem, ela começa a ganhar uma consciência de si, uma consciência cidadã totalmente diferente. A gente aborda a temática ecológica, mas muitas temáticas que são construídas com os próprios jovens para ajudar os jovens a ganhar uma emancipação cidadã, né? E uma consciência de si, e a se tornar um ser político, isso que é a ideia. E no fim de cada uma dessas aulas, eles vão redigir um pequeno escrito de uma página, essa realização, e na segunda parte deste curso, eles são ensinados a fabricar mídia social de altíssima qualidade, com excelente profissional, que é formado para isso. E aí nós usamos como roteiro dessas mídias sociais estes pequenos, essas realizações que eles escreveram nas primeiras partes. Então a gente vai estar fomentando um diálogo cidadão com jovens de várias regiões diferentes. Nós vamos também estar formando, de fato, o olhar desses jovens, uma compreensão fina da sociedade, e o olhar deles para essa compreensão fina e a capacidade de transmitir isso. E eu espero que o fato de ter um diálogo, a distância entre esses vários grupos, vai fazer com que eles ganhem um prazer em fazer isso, ou alguns deles, pelo menos, né? E que eles sejam os grandes comunicadores dessa transformação. Eles são os jovens da região, eles são os filhos desses produtores rurais que estão engajados nessa transformação, eles vão representar essas comunidades, eles vão ser um agente dessa transformação cultural, eles vão ser capazes de ir para o produtor e questionar o produtor sobre o engajamento dele, por que ele está fazendo isso, a necessidade disso, e isso vai construir também um engajamento mais forte
com os agricultores da região, né, os pais, mães, tios, amigos, e ao mesmo tempo eles são as pessoas mais legítimas para falar disso para o resto do mundo. Né? Esse olhar deles vai ser o único olhar real, com uma legitimidade total. Né? Então, nós temos esse programa, nós estamos agora começando, né, o primeiro desses cursos. Esse ano nós vamos realizar, tudo indica, outros 4. Em relação à universidade, nós sempre somos muito objetivos com o Instituto. O Instituto ele nunca teve muito dinheiro. O dinheiro que a gente teve é sempre de forma muito objetiva, ligado a transformações necessárias. E, infelizmente, nós nunca tivemos a possibilidade nem de comunicar muito, nem de trabalhar muito com a universidade e de fomentar a ciência. Nós temos aqui técnicas para replantar uma floresta, isso é ciência, mas nós não temos uma ligação forte com universidades. Isso é algo que nós estamos trabalhando agora. Então nós temos, eu acho, 4 bolsas no momento, né, 2 bolsas ligadas à Universidade do Rio, fazendo experimentos científicos no Instituto, e 2 outras bolsas locais, mais ligadas à questão de monitoramento de espécies. E nós estamos agora fomentando mais. Pretendemos que isso seja, entendemos que isso é algo de muito importante. Estamos fomentando agora essa relação. Ali à direita, esquerda, desculpe. Depois você, queridão. Boa noite, meu nome é Leonardo. Um espectador na plateia faz uma pergunta ao microfone para Juliano. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa influência total, é claro, de a situação lá da região de Aimorese e toda aquela região sempre foi muito ruim, ambientalmente falando, né? A Mata Atlântica virou madeira, aquilo ali se transformou em pasto e em algumas regiões tem até, exagerando um pouco, uma tendência à desertificação. Exatamente, por não ter cobertura vegetal e o índice pluviométrico baixíssimo. Você falou agora há pouco que lá não chove. Quer dizer, o que já era ruim, a gente, por exemplo, eu tive lá em Valadares em 2006, já tem um bom tempo. Foi a última vez que eu fui naquela região. E um 360 lá no pico do Ibituruna, a gente só via o que você falou, aquele tom amarelado de terra exposta, Morro Careca, né? Às vezes aparecia uma coisa verde, você pegava um binóculo, era eucalipto. Menos mal do que Morro Careca, pelo menos. E aí o que estava ruim conseguiu piorar em 2015, né? Final do ano, Bento Rodrigues, 700 quilômetros de rio, morreram. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho de como que isso mexeu com o Instituto Terra. Olha, a gente... Assim, eu não vou repetir o que você falou, essa descrição que você fez, ela é a descrição, descreve exatamente a nossa região, só que de 2015 para cá piorou mais ainda, né? Olha, a gente vive agora, a gente achava, isso que eu descrevi para vocês, tem uma coisa que não é exata exatamente, tá? A gente começou o programa de SAF, de sistema de transformação, de fomento da agrofloresta, usando a água. Né? E a gente achava que isso era a chave para trazer pessoas para a agrofloresta, que ia mudar a cabeça das pessoas. E o que a gente está constatando agora, esses dias, é que, na verdade, o contrário também é verdade. Hoje, o impensável está acontecendo. Pessoas que sempre fizeram isso que você descreve, né? O meu avô comprou aquela terra nos anos 40, aquela terra era coberta de floresta, ele cortou a floresta toda, tinha muitas pedras lá, ele dinamitou as pedras para vender para a Vale, para construir o caminho de ferro, e ele destruiu aquela terra. Ele secou nascente demais, então ele não tinha terra produtiva. Era um pensamento que hoje, retrospectivamente, é de uma ironia dramática, né, muito forte. Né? E a gente está nessa situação que você descreveu.
E o que mudou agora é que esse ano choveu menos ainda. É um ano de crise hídrica muito forte. E a gente tem agricultores que estão procurando alternativas. Antes de pensar na recuperação da água, para recuperar a água tem que sacrificar 1 hectare, 2 hectares de terra. E muitas vezes eles começam pela agrofloresta, e da agrofloresta eles vão recuperar água. Então a gente está no momento de virada, num momento urgentíssimo, né? Todo mundo está sentindo isso, e a gente vê que esse programa, que tem como grande desafio a mobilização dessa população, ele tem grandes chances de acontecer pela urgência que nós estamos vivendo e pela realização de todos, né, que essa mudança é necessária, né? Então, assim, eu não tenho nada para adicionar no que você falou. Realmente uma situação muito dura que a gente está vivendo lá. Vamos para a penúltima pergunta? Lá para o Marcelo, depois para você, tá? Boa noite, meu senhor. O senhor demorou muito tempo? Quantas horas? Foram 8 horas, mas valeu a pena. Um espectador faz uma pergunta ao microfone para Juliano. Bom, eu sou jornalista, né? Acompanho as questões ambientais há um longo tempo, tá? A fileira da frente aqui sabe disso. É uma atuação discreta, né? Mas assim, eu tenho acompanhado muito as questões ambientais, e o discurso ambientalista até agora, ele tem sido muito focado na defesa das florestas, recuperação florestal, né, defesa das matas nativas. Então, quando eu fui ontem lá no Instituto Terra, eu fiquei assim muito agradavelmente surpreso ao perceber que pode estar surgindo ali um novo paradigma da recuperação ambiental, que é você conseguir introduzir o ser humano na recuperação. Né? Eu acho que esse aí talvez venha a ser o grande passo que a gente vai dar. Eu fui lá para Aimorés com uma visão, que era uma visão assim, que não tinha incorporado essa nova vertente, que era conhecer a área plantada. Então, lá eu fiquei assim, surpreso de saber que a questão do plantio florestal em si, ela talvez, não sei, assim, talvez seja muito pouco, né, perto do que está sendo feito além do plantio. Então, não vou fazer nenhuma pergunta, não, eu queria só deixar aqui meus cumprimentos e que essa missão de você seja muito bem sucedida, pelo bem do Vale do Rio Doce, né, e pelo bem de todos que vierem a usufruir fora do Vale do Rio Doce com essa nova filosofia. Você não vai nem elogiar o Henrique? Hein, Márcio? Não vai nem elogiar o Henrique? O Henrique, pelo amor de Deus, foi o meu Cicerone lá. O Henrique é conselheiro do Instituto. Né? É muito querido. Mas você tem razão. A gente, antes de transformar o meio ambiente, a gente tem que transformar as pessoas. E é nosso grande desafio lá. É um imenso desafio. Boa noite. Ela aqui na frente. Vamos lá. Uma espectadora faz uma pergunta ao microfone. Boa noite. Eu participo de um grupo de plantio aqui em Belo Horizonte. Tem as minhas amigas que também participam. Eu, primeiro, sim, estou encantada com o trabalho do Instituto Terra. A gente quer muito conhecer. E, neste momento, a pergunta que fica para mim é se vocês conseguem visualizar com clareza o impacto desse trabalho também no espaço urbano de Aimorés. Se vocês perceberam também da população, né, não a que vive no campo, mas que vive na cidade, a acolher essa ideia e se isso repercute, por exemplo, na arborização da cidade e no cuidado da questão ambiental urbana. Olha, isso é algo que a gente nunca desenvolveu. Tá? É uma preocupação que a gente tem agora. Nós queremos trazer para Aimorés e para a região, para as cidades em volta da gente, um programa muito simples, mas muito eficiente, chamado Adote uma Praça, né, onde os moradores são mobilizados
para plantar árvores e criar sombra na cidade. A sombra é muito importante, né? As cidades são muito quentes, se tornam lugares muito difíceis de ser vividos, né? Junto com essa transformação da agrofloresta, nós vamos, aos poucos, estar trazendo também muita comida, muito mais barato para centros urbanos, pequenos centros urbanos. Então, a gente vai ter uma transformação indireta muito forte desses centros urbanos, né, através dessa transformação econômica e dessas produções novas, né, de hortaliças, que vão acontecer naturalmente como consequência dessa transformação. Mas, até agora, a gente não conseguiu integrar a população de Aimorés totalmente no projeto Instituto Terra. Isso é um dos nossos desafios, né? Então, eu te agradeço pela pergunta, porque ela é diretamente no lugar que a gente precisa muito, muito trabalhar. Na plateia, uma espectadora assume o microfone para fazer uma pergunta. Boa noite, meu nome é Suzana, eu sou do Festival de Cinema Ambiental e Gastronomia de Belo Horizonte. O Juliano, é sempre bom ouvir você, e ele esteve com a gente na parte virtual, no primeiro festival, em 2021, e agora, então, a gente vai acontecer, gostaria muito da presença de todos vocês lá, que nós vamos discutir isso tudo. Eu acho muito importante. E, claro, queremos convidar o Juliano para estar aqui. Então, Obrigado. Em breve, se você puder estar aqui junto com a gente Claro. no festival, vai ser lindo. Um espectador assume o microfone para falar com Juliano. Boa noite, meu nome é Paulo, eu sou médico aqui em Belo Horizonte, servidor público. Eu queria agradecer, como que eu acho que cada um aqui está agradecendo, um pouco desconfortável por esse tanto de cadeiras vazias numa oportunidade dessa. Eu queria colocar algumas coisas, porque eu vi aqui em prática o que a gente tenta fazer há muito tempo e não consegue. Na saúde, nos anos 60, a gente fez vários encontros de saúde, encontros regulares de promoção à saúde. Então, começa em 67, dizendo saúde para todos no ano 2000, e vai amadurecendo os nossos encontros. E aí, em 1991, nós fazemos um encontro internacional de promoção à saúde, e já colocamos como diretriz: saúde, ambiente e desenvolvimento humanos não podem ser tratados de forma separada. E esse documento, que seria da Organização Mundial de Saúde, de 1991, na Suécia, ele deveria ser o eixo orientador da Carta da Terra e da Agenda 21, que foram os documentos produzidos pelas pessoas vinculadas ao meio ambiente. Ou seja, gente também é bicho. E a gente, que é o ponto mais alto da cadeia alimentar, deveríamos ser melhor cuidados. E o projeto aqui apresentado, ele coloca isso. O homem no centro, nas margens, em cada lugar do território. E não é um sujeito de fora que você traz para o território. Você reconhece aquele sujeito que já está no território. E é igual você circula a água no ambiente, que todo mundo olha e fica preocupado com a água que corre da nascente e vai até o rio, que foi uma catástrofe, a questão da Vale, patrocinadora da nossa praça, que está aqui do lado, em Belo Horizonte. A gente também tem que pensar no ciclo da água, que entra, que chove, que cai na terra, que a evapora. E você falou também do ciclo do recurso, que é produzido no local, fica no local, recircula no local. E aí aquelas pessoas que tinham como horizonte ir para a capital, eles têm como horizonte ficar na terra e ser valorizado na terra. Então eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui, das pessoas que falam a partir de suas práticas. E se tiver oportunidade, eu vou visitá-los. Obrigado. Muito obrigado. Você estava encerrando? Olha, primeiro eu queria te agradecer, Afonso, pela oportunidade. É muito importante estar aqui. A gente, no Instituto Terra, tem, na verdade, pouca ligação com Belo Horizonte. A gente está em Minas, a gente é mineiro, e a gente quer estar aqui mais. Então, obrigado de me trazer aqui, de me dar essa oportunidade. E a outra coisa que eu queria falar eu acho que é algo de muito importante. A gente está num momento tão urgente hoje que a gente precisa... A ecologia foi polarizada.
A gente tem um governo anterior que resolveu fazer a guerra contra a ecologia e polarizou a ecologia. E é uma responsabilidade gigantesca. Nós aqui, todos juntos, temos que conseguir despolarizar a ecologia. Qual for que seja o teu candidato favorito, você vai beber água e respirar o mesmo ar. E nós precisamos realmente conseguir trazer a ecologia no centro das nossas preocupações e fazer dela algo que seja totalmente universal. O momento pede isso. Tem que ser nossa grande missão. É isso. Muito obrigado, Juliano. A plateia se despede com calorosos aplausos.